Olá? Olá. Olá? Olá, eu sou... Olá? Olá. Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo no Castbox, no Google Podcasts e, espero eu, no iTunes. O Silêncio no Armário será um espaço para abordar a temática LGBTQIA+. Falar sobre lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, queer, intersexo, pessoas assexuais ou aromânticas ou a género é não só criar um espaço útil para quem se enquadra nestas, vamos chamar-lhes, caixas, representadas pelas letras desta sigla em crescimento, mas também ser um alerta e um despertar para um rol de situações e necessidades que na nossa sociedade atual passam despercebidas ou são mal entendidas não só por heterossexuais cisgénero, mas por todos de forma geral. Nesta edição 0 do Silêncio no Armário, e fica prometido que vos conto noutro episódio o porquê deste nome, quero falar-vos sobre o que podem esperar nas próximas edições, nos próximos episódios, o que preencherá este espaço, portanto, aquilo que vos fará voltar, e falar-vos também de um tema muito atual. Como homem cis, gay português, senti durante a minha adolescência e também no início da idade adulta falta de fontes de conhecimento e debate sobre temas LGBT no nosso país. Por isso, neste espaço, podem contar com notícias, destaques culturais, conversas e entrevistas, entre muitos outros momentos, de assuntos sérios e até bastante divertidos, de introspecção, mas também de militância, muita luta e de despertar de consciências. Vamos ter algumas rubricas que vão estando mais ou menos presentes, vão sendo mais ou menos constantes nos vários episódios, como o Momento Pause, que vai acontecer mesmo no final do episódio de hoje. Shantae, you stay. Esta é uma excelente semana para começarmos a falar sobre este tema, para marcar o início deste nosso podcast. Estamos mundialmente na Semana da Visibilidade Lésbica. A primeira letra destas caixas, como vos falava há pouco, está particularmente por estes dias em destaque. E é triste ter que assumir este destaque. É triste ter que dizer que numa das 52 semanas do ano dedicamos o nosso tempo a recordar que as mulheres lésbicas precisam de um espaço na nossa sociedade, que não só têm que lutar por direitos iguais no que diz respeito à sua orientação sexual, mas também relativamente ao seu género, em comparação essencialmente com os homens da comunidade LGBTQIA+. Digo muitas vezes mulheres lésbicas, e não apenas lésbicas, como reforço por e para esta luta dupla que estas pessoas enfrentam. Sabiam que quase 80% das mulheres lésbicas consideram que os homens LGBT têm maior visibilidade na vida pública que elas? No site lesbianvisibilityweek.com, a Diva Media Group publicou o resultado de uns inquéritos ou pesquisas que fez e realmente existem números que nos deviam deixar a pensar. Quando me assumi, principalmente para mim próprio como gay, ainda se usava em Portugal a sigla GLS, Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Apesar de, na década de 90, um pouco pelo mundo fora, se começar já a adotar a expressão ou a sigla GLBT, mas fica prometido, falamos disso num outro episódio. Esta sigla, GLS, é mais fechada, logo menos abrangente e recorda-nos algo que é talvez uma coisa com que nos devemos ou que devemos manter presente e é algo para militarmos muito. Ser simpatizante desta causa nem sequer é necessariamente apoiar, como nos sugere uma ou algumas das interpretações do A em LGBTQIA,
que serve para aliado. Ser simpatizante é antes respeitar os outros como iguais, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Fica, portanto, o convite para visitarem lesbianvisibilityweek.com e descobrir mais sobre esta semana tão importante. Deixo-vos o link lá no nosso Instagram. Quase no final deste nosso episódio 0, vamos para o momento pause. The category is live, work, pose. O momento pause registra as atitudes, as pessoas, as atividades, os acontecimentos, tudo aquilo que merece destaque pela positiva neste contexto LGBT e, acima de tudo, aquilo que nos faz sorrir, que nos faz ficar com aquela lágrima no canto do olho, sempre de alegria. O momento de pause de hoje começa com Bruno Moreira, que estreou o filme O Jardim, em conjunto com a Filtro Produtora. É um filme que está disponível no YouTube e no Vimeo. Uma curta onde uma educadora de infância se confronta com um meio conservador no qual tenta encontrar o significado de família. O Jardim retrata a temática LGBT com foco no amor e na aceitação do mesmo. No início de abril, estreou o vídeo dos bastidores desta curta com intervenção e comentário ao filme por parte de todos os atores. Bruno Moreira arrecadou com este filme o prémio público na última edição do festival Y-Motion em Vila Nova de Famalicão. Outro pose para a Filtro, que numa campanha online, criada pela Feminismo Sobre Rodas, em conjunto com a UMAR, nos recorda que nesta fase de quarentena, nem tudo pode ficar entre quatro paredes. Uma ação de apoio contra a violência doméstica, numa altura em que, fechados em casa, somos mais vítimas e ainda mais em silêncio. Se este for o teu caso, pede ajuda. Liga 800 20 21 48 ou envia um SMS para o 3060. Não podia terminar este nosso primeiro episódio, apesar de lhe ter chamado sempre episódio 0 do podcast, sem deixar de registar alguns agradecimentos. Os primeiros 2 provavelmente não vão ser ouvidos, mas aqui ficam. Ao Filipe Simi, o MC Queer, pela inspiração a ignorar o silêncio e a querer saber para onde ele vai. Ao Pedro HMC e ao Paulo, pela inspiração de tantos anos de Põe na Roda e por recordarem o quão importante é amar e a aceitação. Eu sou Pedro HMC e esse é o Deu na Semana, o jornal que você só não vai ver apresentador chamando o repórter de gostoso. Obrigado, Salles, pela sua participação. Uma boa tarde para você. Obrigada, belas dicas, Salles. né? Gostoso. Valeu. Porque aqui a gente não é repórter. À Karina Mota, pelo fantástico logo que criou para o Silêncio no Armário e pela ajuda sempre constante. E já que falamos em ajuda constante, um beijinho de agradecimento também à Catarina Pimentel por estar sempre disponível e pelo encorajamento. Ao Gonçalo Veiga, pela pica de me fazer correr atrás depois de ele próprio decidir-se a lançar um podcast nesta mesma altura. É tudo por hoje, sigam o Silêncio no Armário nas redes sociais e divulguem o nosso podcast.